Olá, moçada! Aqui é a professora Karina. Nós vamos para a nossa aula de determinantes, parte 4, a última parte. Vamos nos basear no nosso livro-texto e vamos aqui relembrar todas as propriedades que já foram listadas. A propriedade P1 das matrizes transpostas, a P2 da fila nula, a P3 da permutação de filas paralelas, a P4, produto de um número por um determinante, a P4.1, que está aí enunciada em vermelho, e a propriedade P5 das filas paralelas iguais. Vamos completar no dia de hoje a nossa lista de propriedades. Então, dando continuidade à apresentação das nossas propriedades, vamos à propriedade 6, que diz que quando um determinante, se uma matriz quadrada A, né, um determinante de uma matriz quadrada A, essa matriz possui duas linhas ou duas colunas, uma múltipla da outra, o determinante dessa matriz será zero. Como exemplo, ele vai trabalhar com duas linhas, a primeira formada pelos termos ABC e a segunda linha foi obtida a partir da multiplicação da primeira linha por um número real K. Ele demonstrou, né, ele mostrou essa propriedade de que o determinante realmente será zero, lembrando que quando uma fila, né, linha ou coluna de um determinante é multiplicada por um mesmo número real K, isso daqui é igual a nós pegarmos o determinante e multiplicarmos pelo número real K por fora, né? E quando a gente faz isso, obtém-se aqui um determinante com linhas paralelas iguais, que nós já vimos numa propriedade anterior, que é igual a zero. Então, vamos ver um exemplo numérico. Por exemplo, vamos pegar a coluna 1, 2 e 3, uma outra coluna, menos 1, 0 e 5. E vamos agora, em vez de trabalhar com duas linhas, trabalhar com duas colunas. Vamos pegar essa coluna aqui e multiplicar por 3, obtendo a terceira coluna, menos 3, 0 e 15. Vamos calcular esse determinante usando o SARI, que é um determinante de ordem 3, repetimos as duas primeiras colunas. Identificamos a coluna principal, a diagonal principal, 1 vezes 0 vezes 15, 0. Sua paralela, menos 1 vezes 0 vezes 3, 0. Outra paralela, menos 6 vezes 5, menos 30. E vamos subtrair agora do produto dos termos das diagonais, da diagonal secundária e de suas paralelas. Então, vamos aqui identificar a diagonal secundária, essa multiplicação dá zero, sua paralela, sua multiplicação dá zero, sua paralela, sua multiplicação será menos 30. Então, agora temos que resolver menos 30 menos 30. Menos 30 mais 30, que vai dar zero. A sétima propriedade vai falar sobre o determinante de uma matriz triangular. Então, primeiramente, precisamos definir o que é uma matriz triangular. É uma matriz quadrada de ordem n, esse n maior ou igual a 2, ou seja, não podemos trabalhar com uma matriz quadrada de ordem 1. Uma matriz quadrada de ordem 1 nunca não é definida como uma matriz triangular. E a característica dessa matriz, para que ela seja triangular, é que todos os elementos abaixo ou acima da diagonal principal sejam iguais a zero. Então, aqui temos uma matriz de ordem 2, diagonal principal, elemento acima da diagonal principal, zero. Matriz de ordem 3, diagonal principal, todos os elementos abaixo da diagonal principal, zero.
matriz de ordem 4, diagonal principal. Neste caso, todos os elementos acima e todos os elementos abaixo iguais a zero. Então, vamos agora calcular, pegar um determinante D, né? De uma matriz triangular, 1, 0, 0, 1 menos 2, 0, 0, 2 menos 2, menos 1 e 0, e 3, 1, 4 e 5. Eu peguei um determinante de ordem 4 para que a gente possa aproveitar e fazer uma revisão do teorema de Laplace, que já foi visto lá atrás. Relembrando que a regra de Sarri é exclusivamente para determinantes de ordem 3 e para determinantes de ordens maior ou igual a 4, nós temos até agora apenas um instrumento do teorema de Laplace para ser utilizado. Por isso, vamos fazer essa revisão. Então, temos aqui a diagonal principal, todos os elementos abaixo da diagonal principal iguais a zero. Então, trata-se de determinante de uma matriz triangular. Para utilizarmos o teorema de Laplace, escolhemos aquela fila, linha ou coluna que mais zeros possua para facilitar nossos cálculos. Então, eu vou escolher a linha 4. Na linha 4, esse é o termo linha 4, coluna 1, linha 4, coluna 2, linha 4, coluna 3 e linha 4, coluna 4. Então, o valor desse determinante será cada termo da linha escolhida vezes o seu cofator, mais cada termo, o segundo termo, vezes o seu cofator, mais o terceiro termo, vezes o seu cofator, mais o quarto termo, vezes o seu cofator. Já já vamos relembrar o que é cofator. Então, substituindo valores, os três primeiros termos são zero. Então, vai ser zero vezes seu cofator, mais zero vezes o seu cofator, mais zero vezes o seu cofator, mais 5 vezes o seu cofator. E aí fica explicado o porquê de escolhermos uma fila que mais zero tenha, porque aí essas multiplicações todas aqui serão zero e, na verdade, a gente precisa fazer um cálculo menor. Precisamos calcular apenas um dos 4 cofatores. Então, vamos ao cálculo desse cofator A44, que vai ser menos 1 elevado a I mais J, que é 4 mais 4, vezes um determinante. E esse determinante é obtido excluindo a linha 4 e excluindo a coluna 4. O que sobra, então? 1, 1, 2, 0, menos 2 e menos 2, e 0, 0 e menos 1. Sobra esse determinante. Então, vamos calcular esse determinante. Repetimos, como é de ordem 3, podemos resolver por Sarri, poderíamos também resolver pelo teorema de Laplace. 1 vezes menos 2 vezes menos 1, que dá 2, mais 1 vezes menos 2 vezes 0, mais 2 vezes 0 vezes 0. E agora, menos 0 vezes menos 2 vezes 2, mais 1 vezes menos 2 vezes 0, mais 1 vezes 0 vezes menos 1. Ou seja, o valor desse determinante é 2. Então, não podemos esquecer que estamos calculando o cofator A44, que é menos 1 elevado a 8, vezes esse determinante que acabamos de calcular e que dá 2, que será menos 1 à oitava dá mais 1 vezes 2, que será 2. Atenção que este pedacinho aqui do cofator
ele existe para determinar o sinal do cofator, né? Então, uma vez calculado o determinante, a gente precisa prestar atenção no sinal do cofator, que é dado por esse menos 1 elevado a I mais J. Então, voltando ao nosso cálculo, nós temos que este determinante será igual a 5 vezes o cofator que nós acabamos de calcular, que é 10. Agora, prestem atenção na propriedade que será enunciada no próximo slide. Observem qual que era o valor do produto dos elementos da diagonal principal dessa matriz triangular. Olha, 1 vezes menos 2 vezes menos 1 vezes 5. E isso daqui é justamente igual a 10, o mesmo valor encontrado para esse determinante. Então, a partir deste exemplo, vamos enunciar a propriedade P7, que vai nos dizer que numa matriz triangular, o valor de seu determinante é igual ao produto dos termos que compõem a diagonal principal. Então, completando a nossa lista de propriedades com as duas últimas, temos que a P6, que fala sobre filas paralelas múltiplas, se em uma matriz quadrada há uma fila, seja linha ou coluna, é múltipla de outra fila paralela, né? Elas precisam ser duas linhas ou duas colunas, então o determinante dessa matriz será 0. E a propriedade P7, que fala sobre a matriz triangular, que afirma que o determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Então, vamos fazer um exercício para que a gente aplique algumas das propriedades que aprendemos, né? Então, o exercício 50, que está na página 339, oferece uma matriz, vamos chamar essa matriz aqui de A, e diz que o determinante dessa matriz A é 4. Na letra A, ele pede o valor do determinante de uma nova matriz. Vamos verificar o que aconteceu com a estrutura da matriz original, que era ABC' tornou-se ABC coluna, MNP' tornou-se MNP coluna, XYZ', XYZ coluna. Então, nós estamos agora procurando o determinante da matriz transposta da matriz A, que foi a primeira propriedade que estudamos. O determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Então, esse valor continua sendo 4. No item B, observemos que as linhas 1 e 2, eu vou apagando, né, para poder não... O determinante das linhas, as linhas 1 e 2 trocaram de lugar. A linha 1 passou a ser linha 2, a linha 2 passou a ser linha 1 e a linha 3 permaneceu a mesma, x, y, z. Então, o que aconteceu é que o determinante da matriz que estamos buscando, essa matriz é consequência da permutação de duas linhas da matriz A, ou seja, a propriedade da permutação de filas paralelas. Neste caso, vai ser o valor simétrico do determinante de A, menos det de A, que valerá menos 4. No item C, a estrutura permanece a mesma, ABC, MNP, XYZ, então estamos trabalhando com a mesma estrutura da matriz A, porém, uma das filas, que foi a linha 1, foi multiplicada por 2. Nesse caso, sabemos então que o determinante da matriz A ficará multiplicado por 2 e esse valor então será 8. Na linha D, no item D, a estrutura ABC, MNP, XYZ também permaneceu a mesma, mas uma das filas, a linha 2, foi multiplicada por 3.
E a linha 3 foi multiplicada por 5. Então, o determinante da matriz ficará multiplicado também por esses valores. Então, será 15 vezes o determinante de A, que é 4, valor, resposta, né? 60. Na letra E, estrutura da matriz ABC, MNP, XYZ foi conservada. Porém, a linha 1 foi multiplicada por 3 e a coluna 2 foi multiplicada por 2. Esse 6 aqui é resultado da multiplicação de 3 vezes 2. Então, nós vamos ter 3 vezes 2 vezes o determinante de A, que será 6 vezes 4, 24. No próximo item, observamos que a estrutura foi modificada. A linha 1 virou coluna 1. A linha 2, MNP, virou coluna 2. XYZ, que era a linha 3, virou coluna 3. Então, estamos trabalhando com a estrutura da transposta, mas sabemos que isso não altera o valor do determinante da matriz. Porém, a coluna 2 foi multiplicada por 6 e a coluna 3 foi multiplicada por menos 1. Então, teremos 6 vezes menos 1 vezes o determinante da matriz A. E isso vai nos dar menos 24 como resposta. E, finalmente, no item G, vamos ver o que aconteceu com a estrutura da matriz. A e C trocaram de lugar. A e C trocaram de lugar. M e P também trocaram de lugar. E, finalmente, X e Z também trocaram de lugar. Ou seja, houve uma permutação de duas filas paralelas, sendo que essa coluna permaneceu a mesma, com a mesma estrutura. Então, quando a gente permuta duas filas paralelas, a gente já sabe que o determinante ficará multiplicado por menos 1. Além disso, toda a linha 2 foi multiplicada por 2. Olha, 2P, 2M, 10N, porque a coluna 2 foi multiplicada por 5. Então, todo o determinante ficará multiplicado também por 2 e por 5. Então, teremos aqui menos 10 vezes 4, que é menos 40 como resposta. No exercício 52, temos que resolver uma equação onde o primeiro membro é um determinante e o segundo membro é zero. É um determinante de ordem 4, teríamos que resolver pelo teorema de Laplace. Escolheríamos a fila que mais zeros possui, mas, ao fazermos isso, observamos que, estando aqui a diagonal principal, todos os elementos abaixo dessa diagonal principal são zero. Então, estamos diante de uma matriz triangular. E aí, utilizando a propriedade de matriz triangular, nós sabemos que o valor desse determinante será o produto de todos os termos que compõem a diagonal principal. Ou seja, esse determinante será 2 vezes x ao quadrado menos 1 vezes x mais 2 vezes x menos 4. Sendo esse o valor do determinante, igualamos a zero, porque é isso que está sendo dito no exercício. Nós, então, no primeiro membro, temos um produto de termos. E esse produto está sendo dito que vale zero. Para que um produto seja zero, pelo menos um de seus fatores tem que ser zero. O 2 não é zero. Então, ou x ao quadrado menos 1 é zero, ou x mais 2 é zero, ou x menos 4 igual a zero. Resolvendo cada uma, nós temos x ao quadrado igual a 1, x igual a mais ou menos a raiz de 1,
x igual a mais ou menos 1. X mais 2 igual a 0, x igual a menos 2. X menos 4 igual a 0, x igual a 4. Então, o conjunto solução desta equação será composto por 4 elementos, mais 1, menos 2 e 4. Qualquer um desses números, se substituído nessa equação, tornará zero algum dos fatores, isso sendo suficiente para tornar todo este produto igual a zero. Vamos à propriedade P12, que é o importante teorema de Binet. A essa altura do campeonato, vocês podem se perguntar por que 4 propriedades do livro foram puladas, já que a propriedade matriz triangular é a P7 e nós já estamos indo para P12. É porque essas 4 propriedades elas estão diretamente relacionadas ao escalonamento de sistema linear. Então, elas serão vistas como explicação, como instrumento para o escalonamento de sistemas lineares, certo? Então, o teorema de Binet diz que se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, então sabemos que é possível fazer o produto A vezes B, certo? Se elas são matrizes quadradas de mesma ordem, tanto o produto A vezes B quanto o produto B vezes A existem. Continuando, então é possível afirmar que o determinante desse produto vai ser igual ao produto dos determinantes. Essa propriedade é muito rica em aplicação, então vamos prestar bastante atenção nela. Por meio de um exemplo, foram dadas duas matrizes, A e B, ambas de ordem 2, então é fácil calcular que o determinante de A é 3 vezes 1, 3, menos 4 vezes 2, 8, menos 5. E o determinante da matriz B é igual a 2 vezes 3, 6, menos 1 vezes menos 1, que é menos 1. Ou seja, 6 mais 1, que é 7. Então, quando nós formos fazer o produto das matrizes A vezes B, ele já afirmou aqui, né, que essa matriz resultante dá essa, mas vamos fazer a nossa conferência, porque inclusive a gente aproveita para revisar como a gente multiplica duas matrizes. A matriz A, que vem em primeiro lugar, fica aqui embaixo, 1, 2, 4, 3. E a matriz B, aqui em cima, 2, 1. Essa é a posição que a gente coloca as matrizes e torna mais simples a nossa multiplicação. E aqui nós vamos obter a nossa matriz resultante, que já sabemos que terá a mesma ordem das outras duas. Então, este termo, que localiza-se na linha 1 e na coluna 1 da matriz resultante, utilizará linha 1 e coluna 1. 1 vezes 2 mais 4 vezes 1. Este termo está na linha 1 e coluna 2. Então, será 1 vezes menos 1 mais 4 vezes 3, 12. Este termo, linha 2 e coluna 1. 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, 3. E o último termo, linha 2 e coluna 2, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3 vezes 3, 9. Conferindo, a matriz resultante será 6, 11, 7 e 7. E o determinante dessa matriz que nós acabamos de calcular o valor é 6 vezes 7, 42, menos 7 vezes 1, 77, menos 35, que coincide exatamente com determinante de A vezes determinante de B, que é igual a menos 5 vezes 7, que é
menos 35. Completamos dessa forma a nossa lista de propriedades com a P12, que é o teorema de Binet, que diz que se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, então o determinante do produto dessas matrizes é igual ao produto do determinante de cada uma. Muita atenção, porque essa propriedade vale apenas para a multiplicação de matrizes. Se nós temos o determinante de uma soma de matrizes, isso daqui não é igual ao determinante de A mais o determinante de B. Então, muita atenção para este detalhe, que é para nós não, por falta de estudo, errarmos propriedade, aplicarmos erradamente, né, propriedades. Então, o teorema de Binet vale apenas para a multiplicação de matrizes. Então, vamos terminar nossa aula resolvendo os exercícios 63 e 64. O 65 é para vocês resolverem depois. É um exercício muito interessante e muito importante. Então, o exercício 63 afirma que A e B são matrizes quadradas de mesma ordem. E A é essa matriz aqui, de ordem 4. Então, AB também será uma matriz de ordem 4. Dessa forma, o produto A vezes B é possível e vai ser também uma matriz de ordem 4. Então, aplicando o teorema de Binet, o determinante de A vezes B será igual ao determinante de A vezes o determinante de B. E no exercício é pedido justamente o valor do determinante de B. Então, vamos substituir valores aqui no teorema de Binet. Determinante de A vezes B foi dado no problema 30, igual determinante de A. A matriz A é uma matriz triangular. Observem que todos os elementos abaixo da diagonal principal são zero. Então, vimos pela propriedade que o valor deste determinante será o produto de todos os elementos da diagonal principal da matriz, ou seja, 2 vezes 3 vezes menos 1 vezes 5. Continuando, vezes o determinante da matriz B. Ou seja, 30 é igual a 6 vezes menos 5 menos 30, vezes o determinante de B. Consequentemente, o determinante de B, atenção, que é um produto, será igual a 30 sobre menos 30. Determinante de B igual a menos 1. Esse é o resultado da questão 63. Na questão 64, é dito que A é uma matriz quadrada e que o determinante de A ao cubo é 6. Qual é o determinante de A? Observe que determinante de A ao cubo é igual a determinante de A vezes determinante de... Perdão. Vamos aqui. Já estou me precipitando. É igual ao determinante de A vezes A vezes A. Ou seja, utilizando o teorema de Binet aqui, 2 vezes, nós vamos ter que isso será o determinante de A vezes o determinante de A vezes o determinante de A. Ou seja, determinante de A elevado ao cubo. Como isso daqui vale 6, isso daqui, que é igual, também valerá 6. Ou seja, o determinante de A será igual à raiz cúbica de 6. Atenção, sem mais ou menos, porque o expoente é ímpar. Só existe mais ou menos aqui quando o expoente é par. E essa é a resposta do exercício 64. Então, atenção em todo esse raciocínio que foi utilizado aqui, para nós chegarmos a essa resposta. Porque no exercício 65
nós vamos precisar também usar o mesmo raciocínio, transformando essa equação numa equação de segundo grau. Bem, moçada, na próxima aula nós vamos fazer exercícios de revisão de matrizes e determinantes, já com a intenção de nos prepararmos para a próxima avaliação. Então, até lá!